Jesus Cristo é a única esperança. Ele é digno de todo louvor e de toda glória. É muito bom estar com os irmãos, né? Teve muita chuva ontem, mas Deus tem a misericórdia daqueles que não tinham casa ou que perderam suas casas. Sabemos que vivemos num país onde, quando tem muita chuva, acontecem grandes coisas e a gente tem que orar por essas pessoas. Temos que clamar para que Deus possa estar vindo ser com aquelas pessoas. Em meio a tanta coisa que vem acontecendo nesses anos, temos que orar e pedir misericórdia ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, sabe de todas as coisas e mesmo assim vem sendo conosco. Então vamos louvar meu Jesus, aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegro te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegro te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim.
pra mim. Incomparáveis são as promessas de Deus para nós, amém? Então nesse dia temos que oferecer a nossa vida, temos que oferecer tudo que é da gente, tudo que Ele nos dá é dele também, temos que entregar isso. Então, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim, Senhor, cumpre em mim o teu querer, faz o que está no teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor, vem o Senhor minha vida oferecer com oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida, quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Declare: pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar a teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. O nosso Deus é maravilhoso, amém? Graças a Deus. Como é bom louvar e exaltar o nome do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, nessa manhã gloriosa, possa estar inundando o coração de cada irmão, de cada irmã. Amém? E também a você que se encontra em sua casa, que nessa manhã a gente possa atender o pedido, a ordem do apóstolo Paulo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: rogo-os, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Estar fazendo a vontade de Deus. Eu nessa manhã estou por devera alegre por estar com os irmãos aqui no templo, os irmãos que estão em sua residência, e nós estamos nessa manhã com certeza nos atos do Senhor, para adorar ao Senhor e aprender da sua palavra, né? E sentir com certeza a sua presença
em nossas vidas. Nessa manhã tem 3 coisas que Deus pede ao seu povo, e a gente vai ver quais são essas 3 coisas que Deus pede ao seu povo. Por isso nós iremos subir ao trono da graça, e você que está em casa, vai escrevendo aí nos comentários seu pedido de oração, porque no final desse culto, nós estaremos orando com você e por você, crendo que a oração é a chave da nossa vitória, e nós iremos invocar o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus, que todos nós que estamos aqui no templo e aqueles que se encontram em casa estão vivos, e é momento de agradecer a Deus. Quantas pessoas queriam estar nos atos do Senhor, né? Quantas pessoas queriam estar nessa manhã aqui na casa de Deus e não pôde estar. Vamos buscar a presença do Senhor e invocar o seu nome. Senhor nosso Deus, bendito Pai que está nos céus, queremos te dar graças pela noite de paz que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado pela chuva que caiu, porque foi permissão sua. Ó meu Deus, tu estás no controle de tudo, estás na sala do trono de controle do universo, e tudo é conforme a tua vontade e há um propósito. Pai, muito obrigado, porque quando ouvimos a tua palavra que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e nessa manhã e sempre serviremos ao Senhor com alegria, e vamos se apresentar diante do Senhor com cânticos. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que se encontra aqui na tua casa, pela vida de cada irmão, cada irmã que se encontra nos seus lares. Que este culto seja um culto de adoração, de edificação, de comunhão, de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E também, ó Pai, a maior escola do mundo, que é a escola bíblica dominical, que iremos ter depois desse culto, de um abençoado intervalo, iremos estudar a tua palavra. Ela vai ser com certeza ministrada também na EBD aos nossos corações, porque sabemos que o livro central da escola bíblica dominical é a tua palavra, e o professor é o Espírito Santo, que vai usar os vasos de Deus, que são os professores humanos. Pai, muito obrigado, nos ajuda, nos dê força, para que a gente possa vivenciar o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor nunca será em vão, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Por gentileza, nós pedimos aos amados irmãos que se coloquem de pé, e nós iremos fazer a leitura bíblica que se encontra num profeta Miqueias, um dos profetas menores, mas com grande mensagem. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Aqueles que não têm o seu boletim, lá na introdução ainda há boletim para os irmãos. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Vamos todos juntos? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Podeis sentar. Então a primeira coisa que Deus pede ao seu povo nessa manhã é que pratique a justiça. Tudo que Deus pede ao seu povo é bom. Miqueias está dizendo aqui, né? Deus falando através do profeta Miqueias para o povo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Então ele pede nessa manhã para que a igreja gloriosa pratique a justiça, e vamos fazer isso louvando, exaltando o nome do Senhor. Irmã Luciene, venha para cá nos ajudar. Hino de número 12, vamos louvar ao Senhor. Louvamos. Todos os irmãos abram seu cantor cristão, iremos louvar ao Senhor. Hino de número 12.
A paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus, homem, no céu assentado, que em tempos terríveis na terra humilhado por nossos pecados, morreste na cruz, por nossos pecados, morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, que a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida, a vida depondo pra si nos remir, a vida depondo pra si nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a glória divina por Ti revelada, que para nós brilha a luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. A Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe. Exime de culpas O réu pecador, e exime de culpa o réu pecador. Glória a Deus. Graças a Deus. Como é bom louvar o Senhor. O salmista, no Salmo 100, e o versículo 1, ele diz: celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Nós iremos ficar de pé, por gentileza, e você que está em casa, se quiser ficar de pé também, você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir no livro de Salmo, alguns chamam o livro de Salmo, Salmo, e outros chamam Salmos. Em algumas Bíblias tem Salmos, e algumas outras Bíblias tem Salmo. De qualquer forma, é palavra de Deus. Salmo de número 18, versículos de 1 a 6, nós iremos ler conforme está no nosso boletim, e você que está em casa pode ler, nos acompanhar nesses 6 versículos do Salmo de número 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha.
Deus é a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Tristezas e mortes me cercaram, e torrentes de impiedade me assolaram. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Aleluia! Os irmãos podem sentar. Que coisa gloriosa! Em todo tempo, se a gente invocar o nome do Senhor, se a gente clamar, Ele do seu templo, onde Ele está sentado na sala do trono, Ele vai ouvir a minha, a sua e a nossa voz, e Ele vai chegar com certeza o nosso clamor perante a sua face, e Ele vai trabalhar em prol de cada um de nós. Aleluia! Paulo disse que a palavra de Cristo deve habitar em nós através de salmos, de hinos e de cânticos espirituais. E nós iremos ter mais um cântico espiritual para a glória de Deus. Jesus Cristo é a única esperança. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os reinos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, as bocas se curvam,
As bocas se abrem, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino, declare, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Jesus Cristo é maravilhoso, amém? Graças a Deus. O Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E uma das missões da igreja é adorar ao nosso Deus. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a gente vai fazer isso, a gente vai orar, vai se humilhar, vai clamar, vai buscar o Senhor, vai confessar, quem sabe, os nossos maus caminhos, para que o Senhor possa nos ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Vamos orar pelas famílias, principalmente as famílias enlutadas que estão precisando de oração. Vamos orar pelos enfermos. Há muitos enfermos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, que precisam das nossas orações. Vamos orar pelo Brasil e vamos orar pelo líder da nossa nação. Ele precisa ser coberto pela igreja com oração. E a Bíblia diz, Paulo nos disse a Timóteo que devemos orar, interceder por aqueles que estão em autoridade, para que eles possam ter uma vida de paz, uma vida sossegada. E não é fácil governar uma nação, e o homem precisa da sabedoria, do direcionamento de Deus. Estaremos orando também por aqueles que estão desviados, da casa de Deus, e que estão perdendo a oportunidade de voltar à casa de Deus. E vamos agradecer a vida da nossa irmã Vanessa Roque, que no dia 6 aniversariou, dia 10 a nossa irmã Socorro Porfírio, e dia 10 Mirabel Medeiros também aniversariou, e dia 11 hoje Pedro Felipe também completou mais uma primavera. E nós iremos começar a orar, convidando o nosso irmão Carlos Freire, que está junto conosco aqui, e ele vem até aqui à frente, o nosso irmão Carlos Freire, e ele vai orar. E você que está em casa aí, vai colocando todas as situações que está acontecendo na sua família, vai colocando pessoas enfermas na sua família ou conhecidos, vai colocando também a sua vida em oração em pró da nação brasileira, e vai orando por aqueles que estão desviados, e agradecermos a Deus pelos amados aniversariantes. Amém. Eu salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Soberano Pai, amantíssimo Deus que estás no mais altos céus, Tu que governas, Tu que mantém, que sustenta todas as coisas, que sabe o íntimo de cada um que aqui está, que nos conhece, que nos sonda. Ó Deus, muito obrigado por este dia, Senhor.
Obrigado pelo privilégio que temos de te adorar na nossa nação, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda o teu povo, aqueles que te buscam em espírito e em verdade, que quer a tua presença, que sente fome e sede da tua presença, Senhor. Meu Deus, abençoa as famílias desta nação, do mundo, Senhor. Ó Deus bendito, tu disseste que em Abraão todas as nações serão abençoadas, ó Deus. E nós cremos nessa promessa, porque tu não mudas, ó Deus. E tu nos tens livrado a nossa família do laço do mal, da destruição. Tu estás conosco, Senhor. Apesar do mundo querer nos estragar, Senhor, mas tu estás conosco. Abençoa, Deus, aqueles que estão no leito de hospitais, Senhor, estão doentes nos seus lares, Senhor. Restaura a saúde, ó Pai. Restaura a saúde de cada irmão, de cada amigo, de cada parente nosso, Senhor. Visita, Senhor, porque nada é impossível para ti. Ó Deus, ouve, Senhor, as orações daquele que clama a ti, Senhor, pelas madrugadas, Senhor. Ouve as orações daqueles que buscam a ti de dia, de tarde, de noite, que precisam, Senhor, de uma cura, de uma palavra. Ó Deus bendito, abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que estão desempregados, ó Deus, que estão passando num momento tão difícil da vida, Senhor, que estão precisando trazer o alimento para os seus lares, e que, ó Deus, o sistema não deixa, Senhor. O sistema massacra, o sistema maligno quer derrubar o que é bom, o que é feito por ti, mas ele não consegue, porque tu está no controle de tudo, Senhor. Tudo está no teu controle, nada escapa da tua presença, Senhor. Se nós formos para o abismo do oceano, tu estás lá, Senhor. Se nós sairmos para o espaço, tu estás lá, Senhor. Ó Deus, tu está em todos os lugares, porque tu nos conhece. Tu és onisciente, onipotente, onipresente, Senhor. Ó Deus bendito, cuida de nós, Senhor. Nos ajuda, nos dá discernimento, Senhor, nestes momentos difíceis que estamos passando em todo o mundo, ó Pai. Nos dá sabedoria, Senhor, e nos dá avivamento, Senhor. Nós precisamos. Espírito Santo de Deus, habita em nossos corações e nos dá discernimento, ó Pai. No nome santo e precioso, Senhor, fica com o teu povo, fica com essa nação, Senhor. Abençoa os dirigentes dessa nação, Deus, e que haja temor no coração deles, ó Deus. Mostra o teu poder, Senhor, a estas pessoas, porque nós já sabemos o teu poder, como tu és grande e como nada é impossível para ti, Senhor. Fica conosco, ó Deus, nos abençoando, e traz a tua palavra aos nossos corações nesta manhã e a todos que estão ouvindo, Senhor, no nome santo e justo daquele que morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador e Rei, a qual esperamos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Carlos e a sua família. E nunca vamos deixar de crer no poder da oração, não é? Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Vamos colocar de pé. São 3 coisas que Deus pede ao seu povo. A primeira coisa é que pratique a justiça. Em segundo lugar, é que ame a misericórdia. E todos nós iremos ler 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Você que está em casa, abre a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. E nós que estamos aqui também, podemos abrir a Bíblia, utilizar o nosso boletim e lermos em uma só voz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Vamos juntos? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Amém? Palavra de Deus aos nossos corações. Vamos convidar o diácono Nunes para estar aqui à frente, enquanto a nossa irmã também
Luciene vai vir até aqui à frente e nós iremos abrir o nosso cantor cristão no número 295. Tudo entregarei. Não só entregar os nossos dízimos e ofertas, mas vamos entregar também toda a nossa vida no altar do Senhor. 295, tudo entregarei para a glória de Deus. Amém. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Que mensagem maravilhosa, se a gente deixasse tudo mesmo. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque estamos aqui, ó Pai, alegre. Estamos na Tua casa, Senhor. Continua abençoando, Pai, esse domingo, ó Pai, tão especial, ó Pai, na Tua presença. Que saíram, ó Pai, de nossos lares para estar aqui Te adorando, em espírito e em verdade. Continua abençoando, Pai, cada um irmão que se encontra aqui esta manhã. Continua abençoando, Pai, aqueles que não teve a oportunidade de estar aqui, Senhor, mas está em casa, assistindo, Pai, esse culto tão maravilhoso. Continua abençoando cada um deles, Senhor. Agora, Pai, vai em conta de cada um, ó Pai, que vem aqui à frente. Depositar, Senhor, o dízimo e a oferta, Senhor, para a manutenção do Teu templo. Muito obrigado por tudo, Pai. Fica conosco, Senhor. Fica com o dirigente. Fica com o pregador, Pai. Continua abençoando cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a gente possa cada dia ser fiel ao nosso Deus nos dízimos e nas ofertas alçadas. 3 coisas Deus tem pedido ao seu povo que está aqui, que se encontra em casa e que está espalhado em todo o mundo, é que a gente pratique a justiça, é que a gente ame a misericórdia, mas que ande humildemente com Deus. Como é bom andar humildemente com Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1, e o versículo de número 7. Depois iremos abrir a palavra em Atos capítulo 2 e o versículo 43. Provérbios, o livro da sabedoria, da sapiência, escrito pelo homem sábio Salomão, capítulo 1, versículo 7. E Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja, Atos do Espírito Santo, capítulo 2 e o versículo de número 43, para nossa reflexão nesta manhã. O livro de Provérbios, no capítulo 1, o versículo 7, aqueles que podem ficar de pé, devem ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7, nos traz a seguinte mensagem: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor
do Senhor. Livro de Atos, capítulo 2, e o versículo de número 43, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 43, nos traz a seguinte mensagem nesta manhã: em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por estar em tua casa, junto com os nossos irmãos, congregando para a tua honra e para a tua glória. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã precisamos ser alimentados pela tua palavra. Por isso, Senhor, dar-nos mais temor, dar-nos mais sabedoria e dar-nos a unção do teu Espírito, porque precisamos dessa unção, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, diante do contexto que estamos vivendo na sociedade, de muitas crises econômicas, de muitas crises existenciais, de muitas crises políticas, o povo sofre, mas os líderes da nação estão mais preocupados com os seus bolsos e com a política. E há uma crise também espiritual, não se enganem. Há muitos apostatando da fé, há muitos seguindo a Jesus de longe, há muito esfriamento espiritual, mas também há avivamento, há despertamento. Mas nessa manhã, queridos, precisamos se aprofundar mais, adquirir mais algo que acabamos de ler nesses dois textos. A igreja amada, a igreja gloriosa do Senhor Jesus deve buscar o temor do Senhor. Estás vendo a sociedade, tanta morte, tanta situação, mas muitos não estão tendo temor do Senhor. Por isso que nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, eu quero afirmar que o temor a Deus, quem sabe é a joia que está sendo perdida na sociedade, e misericórdia, realidade também na igreja hoje. E a vontade de Deus nesse dia é que a gente abra os nossos ouvidos espirituais e escute o que a palavra de Deus quer nos falar nessa manhã. Eu que sou igreja, nós que somos igreja, você, meu irmão, minha irmã, que é igreja, membro de um corpo, que está também no seu lar, precisamos esses últimos dias nos preparar para a volta do Senhor Jesus, tendo temor de Deus em nossas vidas. E é interessante, irmãos, que a irreverência, quem sabe até nessa sociedade que está no caos de dias trabalhosos, uma geração corrompida, com certeza a falta de respeito a Deus é uma marca registrada da nossa geração, a começar das autoridades. Será que só é preocupação das autoridades de não abrir as igrejas por causa da saúde do povo só? Ou por detrás disso tudo há com certeza um desrespeito a Deus, um desrespeito à fé cristã, e muitos estão perdendo o temor do Senhor, perdendo a admiração, perdendo a conexão, a relação com Deus, o Deus que cerrou os céus. Nesta noite todos nós vimos que passamos com chuva, graças a Deus, porque a promessa dele é que ele nunca mais vai destruir
esta terra com dilúvio. O Deus que cerrou os céus, que fez essa terra, mas que nessa manhã faz o sol brilhar. Muitos estão perdendo o respeito, a admiração por esse Deus. Muitos estão brincando. Deus não deixa se escarnecer. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Mas, amados, nem sempre foi assim. Porque é uma igreja que o temor do Senhor está presente no coração dos primeiros crentes. Acabamos de ler no capítulo 2 e o versículo 43, que diz: em cada alma havia temor, e onde há temor de Deus há milagres, há renovo espiritual, há situações difíceis sendo resolvidas para a glória do nosso Deus. E o versículo diz: e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja primitiva, meus amados, ela crescia, ela se edificava, porque caminhava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E eu quero dizer a você, o crente que está andando nessa nova era, essa era de corrupção no temor do Senhor, tem um consolo do Espírito Santo. A igreja, se estiver andando no temor do Senhor, como disse Salomão, vai adquirir sabedoria para lidar com essa geração, para lidar com tudo isso que está acontecendo, que são os sinais dos princípios das dores da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem muitos crentes brincando, muitos crentes dormindo como Eutico, enquanto a Bíblia diz: desperta tu que dormes, porque Cristo te levantará e Ele vai resplandecer a luz dele sobre cada um de nós. Queridos, os crentes obedeciam ao mandamento: temei a Deus. Como diz Pedro no capítulo 2, versículo 17, na sua primeira carta, como diz Deuteronômio capítulo 13, versículo 4. Por isso, igreja do Senhor Jesus, nação brasileira, amados no Senhor, precisamos urgentemente como igreja buscar o temor de Deus em nossas vidas. O temor aqui não é ter medo de Deus. Deus não é um Deus carrasco, que a religião diz: olha, Deus vai te colocar na sepultura ou vai te colocar no leite. Eu sei que Deus faz isso, Ele fere, mas Ele sara, Ele pode ressuscitar até os mortos, mas o nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Ele não disse ao profeta Miqueias que pratique a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente diante do Senhor. Queridos, a palavra temor significa qualidade positiva de respeito, de reverência, de piedade, porque Deus é o seu objeto, seja Ele o vosso temor. Se levantou o profeta Isaías no capítulo 8, versículo 13, ele diz isso, que Deus nessa manhã e sempre na vida de cada membro do corpo de Cristo seja o nosso temor. Mas pastor Rinaldo, para a igreja buscar o temor do Senhor, ela precisa fazer o quê? Para que a nação brasileira possa buscar o temor do Senhor, ela precisa fazer o quê? 3 passos nesta manhã eu quero trazer para você, para que a gente possa vivenciar provérbio de Salomão, capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos despreza a sabedoria e o ensino, para que a gente possa ter essa vida plena de qualidade, de saúde emocional, saúde principalmente espiritual, como a igreja primitiva em cada alma. Individualmente havia temor
do Senhor. E eu faço uma pergunta a mim, a todos nós que estamos aqui na casa do Senhor, e você que está em sua casa: a gente tem temido ao Senhor? A gente tem tido esse temor na nossa alma, na nossa vida, na nossa mente? O primeiro passo que a igreja, que o Brasil precisa ter para adquirir o temor do Senhor é: nós como igreja precisamos compreender a importância do temor do Senhor. Igreja sem o temor do Senhor é uma igreja que não tem força, que não tem a unção do Divino Espírito Santo. Queridos, o temor do Senhor é algo muito precioso, e que estamos vivenciando nessa sociedade. Muitos perderam, muitos crentes, por causa do relativismo, por causa do materialismo, por causa do culto à sexualidade. Globo Esgoto está aí projetando isso no BBB, não é verdade? O culto à sexualidade, à ganância, à infidelidade conjugal, aos padrões que Deus exigiu para a família. Então a Globo e demais mídia estão imprimindo na sociedade, e isso tem adentrado a igreja, para que ninguém mais possa compreender e ter na sua vida o temor do Senhor. Em resumo, queridos, o temor do Senhor, o sentido da vida. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, nos traz a seguinte mensagem: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quando a gente teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, é bênção em nossas vidas. Pode ser bênção na vida da nação brasileira, queridos no Senhor. O temor do Senhor, ele é que faz a vida valer a pena, mas infelizmente os ímpios são destruídos, ou estão afastados dele. Davi diz isso no Salmo de número 36, versículo 1, Romanos capítulo 3, 18. Os ímpios não têm o temor do Senhor. Quem tem o temor do Senhor é a igreja, mas muitos crentes estão perdendo, precisam reter para si, precisam fazer uma análise na vida, se verdadeiramente estão com as suas vidas no altar do Senhor, temendo ao Senhor. O temor ao Senhor, para o crente é necessário a adoração a Deus. Davi registra isso lá no Salmo 89, versículo 7. É preciso temor do Senhor no serviço a Deus. O serviço de Deus não é feito de qualquer forma. É preciso temermos ao Senhor, realizando o trabalho do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 28. É preciso ter o temor ao Senhor na busca da santificação. Quantas pessoas não buscam mais a santificação? Quantas igrejas não pregam mais a santificação? Essa doutrina que é importante, mesmo numa sociedade corrompida, nós precisamos ter o temor do Senhor em busca da santificação, diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 7 e o versículo 1. Precisamos ter o temor do Senhor para evitar o pecado. Quantas pessoas perderam o temor do Senhor, quantos crentes caíram na cilada de Satanás, do pecado, porque não tem mais temor do Senhor na vida. Era uma igreja primitiva, que é um exemplo para nós, que quando temos o temor do Senhor, nós evitamos o pecado, e é necessário ter o temor do Senhor para a integridade da liderança. Neemias escreve isso no capítulo 5, versículo 15. Sabe por quê? Muitas situações nós, povo brasileiro, estamos sofrendo por causa do temor do Senhor na vida desses homens. E a liderança do Brasil sofre.
E dentro da igreja, se não houver temor do Senhor, também a liderança sofrerá na sua integridade. Se faz necessário, amados do Senhor, ter o temor para ser abençoado por Deus. Quem não tem temor do Senhor não é abençoado por Deus. Está lá no Salmo 112. O temor do Senhor é importantíssimo para o crente, pois ele é o tesouro dos crentes. Quantos crentes estão mais preocupados com tesouros aqui na terra? Não estou dizendo que você não deve administrar os seus bens, adquirir bens, mas não coloque seu coração neles. Ó, o príncipe, não foi? 92 anos, não foi o príncipe? Ele levou o castelo dele? Ele levou as riquezas que ele tinha, o prestígio? Não, porque os seus tesouros estavam sendo construídos aqui na terra. Jesus disse que devemos ter tesouros no céu. Aí onde está o teu coração, está o teu tesouro. Quantos crentes desapercebidos estão dando mais valor aos tesouros dessa terra, esquecendo de que Paulo diz: buscai as coisas que são do alto, que são eternas, mas as coisas que são de baixo são passageiras. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua salvação, e perder a sua alma em Cristo Jesus? Então o temor do Senhor é importantíssimo para o crente, pois ele é o tesouro dos crentes, como diz Isaías capítulo 33, versículo 6. Ele é o princípio da sabedoria. Sabedoria acadêmica é importante, mas ela é terrena, é passageira. Mas a sabedoria de Deus são eternas. Por isso que o próprio Salomão pede a Deus sabedoria. Ele poderia pedir tudo que quisesse materialmente falando, mas ele pediu sabedoria, porque quem tem sabedoria de Deus prospera em todas as áreas da sua vida, porque vai buscar o Senhor, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O temor do Senhor é fonte de vida. Quem teme ao Senhor vive vida abundante, aquela vida que Jesus disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vale a pena buscar o temor do Senhor, para ter uma fonte de vida. O temor do Senhor é aquele que faz a diferença entre o justo e o ímpio, disse Malaquias, no capítulo 3, versículo 17. Esse é o primeiro passo que a nação brasileira e a igreja amada do Senhor Jesus tem que dar para buscar o temor do Senhor. É preciso compreender a importância do temor ao Senhor. Segundo passo nessa manhã, nós como igreja devemos buscar a restauração do temor ao Senhor. Enquanto a vida há esperança. Quantas pessoas nessa manhã se acordaram tristes, aflitas, abatidas, cansadas, jogando a toalha, querendo desistir? Eu digo a você: não desista. Você tem vida, está respirando, ainda há esperança para você. Jó não disse que mesmo a árvore cortada ao cheiro das águas, ela pode com certeza voltar a brotar, mesmo no caos? O profeta Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem sabe nessa manhã, aqui no templo, aí na sua casa, a gente precisa não só restaurar o temor ao Senhor, mas restaurar muitas coisas na vida da gente. A restauração pela uma vida de oração, a restauração pela uma vida de leitura da palavra, uma restauração pela vida de congregar com a igreja, de se despertar. Os sinais já estão patentes aí, em que nós precisamos estar debaixo do temor do Senhor. Queridos, Deus é quem põe o seu temor nos corações humanos, mas se a gente abrir o nosso coração, a parte A de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz: se alguém abrir a porta do seu coração,
Eu quero dizer a você, igreja do Senhor Jesus, esse texto não só é para as pessoas não cristãs. Jesus não tem a chave do coração de ninguém, porque a fechadura dos nossos corações se abre pelo lado de dentro. Satanás, na vida do ser humano, ele arromba a porta do coração. Certa vez Jesus disse a Judas: por que deixaste Satanás encher o teu coração? Quando Ananias e Safira mentiram ao Senhor, mentiram aos apóstolos, então Satanás entrou no coração daquele casal. Mas nesta manhã, só quem pode abrir a porta do seu coração é você. É uma decisão. Está diante de você a bênção ou maldição, a vida e a morte. Nós somos convidados como igreja do Senhor Jesus, como nação brasileira, a abrir pelo lado de dentro o nosso coração, para que Deus ponha o temor nos nossos corações. Jeremias capítulo 32, versículo 39 e 40 nos diz: dar-lhe-ei um coração e um só caminho, para que me tenha todos os dias, ou me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei que lhes façam o bem, e porém o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Aleluia. Deus está dizendo: se eu e você abrir o coração, eu vou colocar o meu temor, e o meu temor vai te abençoar, vai abençoar os teus filhos, e você vai fazer novamente, restaurar uma aliança comigo. Eu não vou te deixar ninguém fazer o mal a você. Eu vou colocar, se você quiser, o meu temor, para que nenhum de vós se aparte de mim. Quem tem o temor do Senhor não se afasta do Senhor, está em conexão com Deus, está em relação com Deus. Sei que a situação não está difícil, está sendo uma prova para cada pessoa, mas quando a gente tem o temor do Senhor, a mente está condicionada a esse temor, e mesmo que venham as lutas, as dificuldades, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que nos currais não tenha gado, mesmo que tudo esteja no caos, mas a gente não vai perder a fé, a esperança, o amor, porque temos o temor do Senhor com sabedoria em nossos corações. Se Ele põe temor no coração humano, no coração da igreja, Ele preserva e Ele restaura a igreja. E Ele quer preservar a nação brasileira, Ele quer restaurar. Tudo na vida passa, choveu a noite todinha, muitos crentes foram provados na fé hoje de manhã, mas o sol brilhou, a chuva passou, o sol brilhou, e tudo que estamos passando vai passar, porque Jesus disse: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pastor, Ele pode restaurar, ou nós podemos restaurar o nosso temor a Deus. De que forma, pastor? De duas formas simples, de dois exercícios espirituais, que a igreja já sabe, mas vale a pena a gente lembrar. Quando a gente pede a Ele em oração. O tempo está tão difícil, irmão, que todas as situações nos convidam a ter um exercício de oração. Quantos crentes só estão orando nesse período? Depois de tudo isso, o caos, depois da mídia bombardeando com notícias negativista, que é a realidade, mas nós podemos brindar a nossa mente para essas notícias, não deixar de ver a realidade, certo? Mas não adoecer emocionalmente, espiritualmente, a ponto de desfalecer e não ter mais o temor do Senhor. Por isso que Davi diz no Salmo 86, versículo 11: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Olha a palavra coração sempre. Coração na Bíblia é sentimento, pensamento, atitudes. Quantos não têm mais pensamentos, sentimentos e atitudes de temor ao Senhor?
Por isso, amados no Senhor, igreja gloriosa que foi comprada com alto preço, a oração nos coloca em contato com Deus, que nos comunica a sua santidade. Você sabia que o pecado, os pecados, as transgressões, as iniquidades da nação está subindo ao trono de Deus? Deus só não destruiu essa nação por causa de um povo. Um povo que se chama pelo seu nome, que tem se humilhado, que tem orado, que tem buscado, que tem tentado se converter dos seus maus caminhos. Ele disse: se fazer isso, eu vou ouvir lá dos céus e vou sarar esta terra. E sarar aqui não está dizendo fisicamente, sarar pessoas que estão presas no pecado, na amargura, na tristeza, na aflição, na possessão opressora de Satanás. Sarar famílias que precisam ser restauradas, sarar igrejas, sarar membros, seres humanos. Deus quer sarar a nação, mas enquanto a gente não buscar o temor de Deus na oração, isto não vai acontecer. A segunda forma, quando estudamos a palavra. Pastor, não tenho tempo de estudar a palavra. Alto lá, meu querido irmão, muitos estão vários meses, já faz mais de um ano, dentro de casa. Temos tempo para tudo. Quantos de nós gastamos muito tempo no Face, no Instagram, no WhatsApp, mas não separamos o momento de estar ali no nosso canto, de ler e meditar na palavra de Deus? Quem lê e medita na palavra de Deus adquire para si o temor do Senhor. Deuteronômio capítulo 31, dos versículos, nos traz a seguinte mensagem: Deus ordena a Moisés que a lei deveria ser lida ao povo de 7 em 7 anos, para que o povo aprendesse a temer ao Senhor. Olha aí, quer aprender a temer ao Senhor? Deixa da preguiça espiritual e começa a ler a palavra. Quanto mais a gente lê a palavra, mais temor a gente vai adquirindo. Quanto mais a gente lê a palavra, mais sabedoria a gente vai adquirindo. Mais restauração do temor do Senhor dentro da nossa vida a gente vai adquirindo. Em síntese, queridos, a restauração do temor ao Senhor na vida se dá por meio da oração e do estudo da palavra. Davi diz no Salmo 34, versículo 11: Vinde, filhos, convite de Deus, escutai-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Deus sempre convidou o povo, a igreja, a vir aprender através da lei, da palavra, da Torá, das escrituras sagradas. Ali se ensina o temor